Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho nessa quarta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, nosso desejo de luz, de paz, de harmonia para você, para sua família, para o seu coração. E aí, já baixou o aplicativo IRM Oficial? Tem gente pensando, lá vem o Ricardo de novo falar a mesma coisa. Ele fala isso todo dia, eu já tenho meu aplicativo há muito tempo. Eu sei, parabéns para você. Só que tem muita gente nova, gente, chegando, que se eu não avisar, as pessoas não baixam o aplicativo. E aí elas ficam, às vezes, à mercê de alguém que manda pílula num dia, passa 3 dias sem mandar. E tem tanta gente que quer, que pede, que necessita, não é? Por isso que a gente divulga aqui com muita ênfase e carinho. Baixa o aplicativo, IRM Oficial, é gratuito, te dá a pílula do Evangelho infantil, porque tem para criança, muita gente não sabe, mas é só no aplicativo. Tem inglês, espanhol, não é? Aí em português, de manhã, de noite, só tem coisas boas no nosso aplicativo. Meus amigos, ontem à noite, na pílula noturna, eu conversava com vocês sobre um assunto que eu quero repercutir um pouco mais agora cedo. A expectativa que muitos de nós nutre em relação à vida de algumas pessoas que abraçam o caminho espiritual. Então, assim, sintetizando, para quem não escutou a pílula de ontem, seria mais ou menos assim: ah, eu conheço alguém que vai na casa espírita, é médium, mas faz um monte de coisa errada. Ah, e aquele padre que deveria ser generoso não é. O pastor que deveria agir dessa forma está fazendo coisas feias. Sabe, o responsável pela sinagoga, que deveria estar com certeza nos acolhendo da melhor maneira possível, se equivoca o tempo todo. Aquele rabino não cumpre o seu papel. Ah, mas aquele monge lá do templo budista tal, deveria ter uma postura nobre e não está tendo. Meus amigos, o que eu queria conversar com vocês hoje? Qual é o nosso papel no caminho rumo à iluminação? Pensa nisso. Cada um de nós tem um papel a cumprir na Terra. Esses papéis existenciais são transitórios, concorda? Né? O papel de hoje é diferente do da existência passada, você não lembra, mas acredite, é. E vai ser provavelmente diferente de alguns papéis que você ainda vai desempenhar nessa caminhada, dessa jornada e em próximas existências também, né? Creia você nisso ou não. Seja como for, cada papel nos ensina algo. É como um livro que você lê. Imagina que cada papel que você representa é um livro que você estivesse lendo, aprendendo determinadas lições. Então, no final das contas, a gente vai ter uma biblioteca com vários livros que nós lemos. Se a gente aprender o conteúdo de cada um desses livros, ele vai nos enriquecer, não vai? É a mesma coisa que acontece com a nossa caminhada espiritual. Cada papel que a gente representa vai criando uma biblioteca do ser. Não sei se eu estou exagerando aqui no exemplo, mas eu espero que eu esteja me fazendo entender, né? É uma biblioteca do ser. Então, cada papel, gente, é muito importante. E é lógico que cada papel a gente vai aprender, a gente vai errar. Por exemplo, nessa existência eu sou pai, amo ser pai, né? Estou casado. Pode ser que em alguma existência anterior eu tenha, sei lá, sido um monge, eu tenha passado um tempo enclausurado, eu tenha vivido outras experiências diferentes da que eu tenho hoje. São diferentes aprendizados, concorda? Em cada uma dessas aprendizagens, eu vou ter diversos níveis gradativos de evolução. Talvez, se eu sou pai há várias existências, hoje eu seja um pai melhor, porque eu já treinei antes e não lembro disso. Mas talvez uma pessoa que é pai ou mãe pela primeira vez não esteja dando conta, porque está começando esse processo de aprendizagem. Estão chegando onde eu quero? Qual que é a ideia? A vida espiritual é a mesma coisa. Quando você vê algum líder espiritual trabalhando, não tem a expectativa de que ele é perfeito só porque ele é um líder espiritual. O Papa é tão falível quanto qualquer outro ser humano. Não é? Um líder espiritual espírita é tão falível quanto qualquer outra pessoa. Um rabino, por mais capacitado e culto que seja, é tão falível quanto qualquer seguidor que vá à sinagoga. Entende, meus amigos? Nós estamos humanos. Somos seres espirituais eternos, mas estamos humanos. Estamos vivendo a experiência humana, estamos vivendo o desafio de estar na Terra, com um corpo, né, perecível de carne, com todos os valores que a vida material ainda nos impinge, né, nos coloca frente a frente para a gente poder evoluir. Então, calma, pessoal. Menos cobrança nos outros e mais autoaperfeiçoamento. Essa é a proposta da nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje. É lógico que aquele que abraça o caminho espiritual tem uma responsabilidade maior perante a sociedade, porque ele ou ela escolheu ser uma referência de um caminho em relação a Deus, não é? Ninguém obrigou o padre a entrar no seminário, a freira
a se candidatar a ser uma irmã de caridade, o pastor a ser pastor, não é? Ninguém obrigou um médio ostensivo a estar lá dentro da casa espírita, o palestrante a palestrar e assim por diante. Mas a necessidade das nossas almas é que nos pede que a gente siga esse caminho. E tenha certeza que nesse processo de caminhada, nesse papel, nesse livro existencial que cada um eventualmente esteja trilhando, existe um monte de aprendizagens. Então tenha paciência. Você pode ter certeza que o Chico Xavier, moroso, maravilhoso, né, sábio, que desencarnou aos seus 92 anos, não era o mesmo Chico quando tinha 20. A essência era o mesmo, mas o homem evoluiu, o ser espiritual evoluiu. Você acha que a Madre Teresa de Calcutá, né, a Agnes Bonchagon Jachim, dos 20 anos, lá albanesa, era a mesma Agnes, já Madre Teresa, que recebeu o prêmio Nobel? É óbvio que não. O tempo amadurece, gente. Você acha que a irmã Dulce, quando começou o seu processo de noviciado, era mesmo a irmã Dulce, né, com a mesma capacidade de amar e de se doar nos seus últimos dias físicos na Terra? É lógico que não. Olha os discípulos do Cristo, meus amigos. Quando junto com Jesus brigavam por causa questiúncula, por causa besteira, você não fala, não é possível, eles estão do lado de Jesus, brigando para quem fica à direita, quem fica à esquerda. Não é? Quem faz coisas maiores, e Jesus tinha que corrigi-los. Mas olha a grandeza moral que cada um deles alcançou na própria existência depois que o Cristo retornou à pátria espiritual. Então, mais paciência com essas pessoas que você, né, tem expectativa e julga. Ore por elas. Ao invés de criticá-las nas redes sociais, ao invés de ter um comportamento baixo, vil, pequeno, não é? Que você critica no outro, mas muitas vezes acaba tendo, fofocando dos equívocos alheios, vamos fazer com que a caridade flua através de nós. Vamos orar por aqueles que necessitam, por aqueles que estão mais expostos à grande mídia, por aqueles que estão mais expostos aos comentários de terceiros, porque são irmãos, gente, de caminhada, como todos nós, que precisam de ajuda, que são falíveis e necessitam de apoio, suporte, muito mais do que de críticas, por mais justificadas que sejam. Né? Porque até para criticar a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que saber como compartilhar, como fazer levar a nossa opinião de maneira respeitosa até aquele a quem a gente deseja oferecer algum tipo de sugestão de melhoria. Não é verdade? Para amar, a gente tem que ter cuidado, gente. Cuidado. Quem ama, cuida, e quem cuida, ama. Tá bom? Deus te abençoe, luz e paz no seu coração, que você tenha uma vida linda, um dia maravilhoso e abençoado e feliz. E aí, assistiu ontem nosso programa? Espero que tenha assistido o programa que estreamos no nosso canal do Instituto Ricardo Melo no YouTube, o Vida Leve. Me conta o que você achou, deixa sua opinião lá pra gente no YouTube, é sério, é muito importante. Semana que vem tem mais programa e a ideia é toda terça-feira às 8 horas da noite a gente tá juntos, tá bem? E além de tudo isso, fiquem ligados. Em breve a gente vai divulgar um projeto maravilhoso, né? Mais um projeto maravilhoso para vocês. Nossa imersão Prosperidade Plena está chegando. Muita gente já se inscreveu, mas está chegando. Belo Horizonte, São Paulo. Fiquem atentos aí. Finalzinho do mês de maio para Belo Horizonte e em julho para São Paulo. Prosperidade Plena. 3 dias para mudar para sempre a sua existência, ajudando você a construir prosperidade no nível que você nunca viu. Pelo menos essa é a proposta, né? E é isso que nós vamos fazer juntos. Uma sexta inteirinha, um sábado e um domingo, para a gente fazer uma grande diferença juntos aí na sua jornada, tá bom?